Faz 30 dias que eu postei um vídeo a respeito desse livro aqui e que eu estava tentando mudar meus hábitos, porque eu sou uma pessoa muito procrastinadora, vinha de tempos que eu tentava alcançar alguns objetivos e eu não conseguia sair do canto. Então eu li esse livro por indicação de alguns canais aqui, principalmente canais de desenvolvimento pessoal, e eu decidi testar alguns desses métodos que ele tanto explica nesse livro para mudança de hábito, para que você seja uma pessoa mais produtiva, para que você consiga alcançar suas metas, mas não apenas isso, que esse hábito se estenda até depois de você cumprir as metas. E eu prometi que eu voltaria aqui depois de 30 dias para falar para vocês se estão funcionando, como é que estão essa nova mudança de hábito. Então o vídeo de hoje é sobre isso, a minha experiência testando esses métodos aplicados no livro Hábitos Atômicos. Então vamos lá. Oi gente, meu nome é Sonali e esse aqui é o Ler Coffee. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como eu falei para vocês, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os hábitos que eu tentei implementar durante esses 30 dias, se eles têm funcionado, se eles não têm funcionado. Para quem não assistiu o vídeo, esse é o vídeo onde eu falo para vocês o que eu achei do livro, as minhas impressões sobre o livro e as minhas metas que eu estava tentando alcançar, os hábitos também que eu estava tentando criar, algumas mudanças que eu fiz para que eu fosse uma pessoa mais produtiva, uma pessoa que conseguisse ter constância e disciplina. Foram várias metas. Por exemplo, acordar cedo para caminhar, fazer os meus devocionais, não se atrasar, fazer mídias, responder os clientes. Por sinal, estou aqui na loja onde eu trabalho. Estudo, principalmente esses hábitos que eu tentei criar foram para mim ter mais constância e disciplina na minha rotina de estudos para concurso e também para a faculdade, na minha rotina para o trabalho e também na minha saúde física, porque eu sou uma pessoa, além de procrastinadora, sedentária, não fazia nenhuma atividade física, então eu decidi começar a caminhar, quem sabe um dia correr, mas gente, correr, eu ainda não me encantei por essa atividade, viu? Eu fico quase morrendo, infartando, mas quem sabe um dia, aos pouquinhos, né, 2, 3 vezes na semana eu tô tentando ali dar uma corridinha. Desligar a TV às 9, ler durante a noite e tal, enfim, foram várias metas e as minhas impressões que eu achei desse livro, como eu já falei. Se você tiver interesse de saber, de se inteirar um pouquinho mais, é só você assistir a esse vídeo. Então vamos lá, né? Esse vídeo é mais sobre a minha experiência mesmo, os pontos negativos e os pontos positivos que eu tive implementando esses métodos. Vou dar uma revisadinha bem rapidinho sobre esses métodos que ele aplicou, algumas dicas que ele deu, como por exemplo, você só precisa de 2 minutos para colocar o hábito em prática, e realmente antes a gente achava que o mais difícil era você fazer o hábito em si, mas não, gente, o mais difícil é você começar a fazer o hábito. Por exemplo, o mais difícil para você caminhar, você fazer alguma atividade física, é você se levantar, vestir a roupa e sair de casa. Por exemplo, esses últimos dias, eu tenho estado com uma preguiça muito grande de me acordar cedo e caminhar. E hoje, por exemplo, foi um dia que eu estava com sono e disse, não, acho que hoje eu não vou não, hoje eu vou dormir até 7 horas da manhã. Mas aí, bem rapidinho, eu me levantei, lavei meu rosto, vesti a roupa, calcei o tênis e saí, mesmo na preguiça, mesmo bocejando, e fiz mais de 4 quilômetros hoje. Então, assim, o mais difícil realmente é você ter a iniciativa de você se levantar. Assim como para estudar, por exemplo, o mais difícil para mim tem sido largar o celular, largar a série que eu estava assistindo e começar. Porque depois que a gente começa, depois que a gente começa a caminhar, depois que a gente começa a estudar, depois que a gente começa a fazer o que de fato deveria estar sendo feito, se torna bem mais fácil, não concordam? Então, essa foi a minha... esse foi um dos pontos positivos desse livro para mim, e que realmente faz sentido. Esse livro, gente, é muito interessante por conta que os métodos, as dicas que ele dá são dicas realmente práticas, nada tão mirabolantes, nada tão impossíveis de fazer, tudo respeitando o seu tempo. Se você que está assistindo esse vídeo divide sua rotina de vida, trabalho, estudo, casa, tudo isso, a gente sabe que 1 minuto, 2 minutos faz muito
faz muita diferença no nosso dia a dia, né? Então, organizar tudo direitinho e, claro, tendo em mente que vai ter aqueles dias que não vai dar certo você cumprir aquela meta mais completa, mas você pelo menos fazendo uma parte dela, porque é como ele também fala no livro, né? Antes feito do que bem feito. Não existe você querer fazer aquilo com perfeição. Tipo, gente, eu falo demais, viu? Tô atropelando aqui as coisas, eu faço os meus vídeos sem roteiro. Mas entrando nesse nicho aqui de antes feito do que bem feito, teve 2 dias desses 30 dias que eu tive que sair, mas tive que ir uma viagem em uma cidade próxima, fiz uma cirurgia no dente, fiz uma extração de um dente e esses dias, minha filha, eu poderia estar estudando deitada, né? Fazendo isso, mas na minha cabeça, o que, que eu pensei? Não, não vou me dedicar, não vou me concentrar, não vou fazer nada. Não fiz. Poderia ter feito o quê? Lido uma lei, respondido algumas questões, assistido uma videoaula, né? Poderia ter feito isso e seria algo feito. Não, não seria perfeito, não estaria 100%, digamos assim, mas era um saldo, né? E eu não ter feito nada não foi saldo nenhum. Então é isso que esse livro também tenta mostrar, que é melhor você fazer. Se você puder hoje só correr 10 minutos, caminhar só 10 minutos, e você tem o costume de fazer 5, 6 quilômetros por dia, mas só pode fazer 4, beleza, fez, cumpriu, ok. O sistema é mais importante do que a meta em si. Tipo, eu estou me estudando para uma prova que vai ter agora em junho, mas eu quero que esses hábitos, né, de caminhar todos os dias, porque o foco principal de eu caminhar todos os dias de manhã é que enquanto eu estou caminhando, eu estou ouvindo uma música para relaxar, ou eu estou ouvindo um audiobook, ou eu estou ouvindo uma lei, um áudio de uma lei. Hoje, por exemplo, enquanto eu caminhava, eu estava escutando a lei do processo administrativo no âmbito federal, então são duas coisas numa só, né? Então, eu quero continuar com esse hábito, porque é bom para minha saúde após junho, após eu fazer essa prova desse concurso. Assim também como eu quero continuar estudando, a prova é no domingo, dia 8 de junho, no dia 9 de junho, na segunda-feira, eu quero continuar estudando. Quero continuar dormindo cedo, para acordar cedo, para caminhar, tá entendendo? O sistema é mais importante do que eu alcançar ou não a meta. Enfim. E aprender a apreciar o processo, gente. Aprender a apreciar o processo é algo que não é tão fácil como os livros e outras pessoas dizem, mas aos poucos a gente vai criando gosto. Por exemplo, depois que você chega em casa, dá sua caminhada, depois que você responde tantas questões e você, ai, que bom que eu fiz, né? Que bom, o quanto eu aprendi, o quanto de caloria que eu perdi, enfim. Mas nem tudo são flores e nem tudo é como a gente anota aqui na nossa agenda, quando a gente está criando as nossas metas, é tudo muito bonitinho, né? Inclusive, um dos pontos que ele fala nesse livro é que a gente tem a mania de planejar muito e executar pouco. Eu até falei nesse vídeo que eu postei há um mês, que eu adoro planejar minha semaninha, adoro fazer as metinhas, dizer o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer. Mas na hora de botar em prática, parece que baixa aquela preguiça nos couro, a procrastinação, enfim. E eu estou fazendo errado, né? Eu estou focando mais no meu planejamento do que na minha execução. Isso é uma das coisas que ele diz. Ao mesmo tempo também que ele pede para a gente não ser tão duro com nós mesmos, né? Porque tem dias que vai ser difícil. Esses 30 dias, por exemplo, eu passei por uma cirurgia no dente, como eu falei para vocês, eu tive que dar uma focadinha maior aqui na loja, então eu já não tive como botar as aulas da faculdade em dia, estudar para concurso aqui na loja, porque entre um cliente e outro, a gente pode ir estudando, respondendo umas questões, mas aí também tem a mídia da loja que eu tenho que fazer, que é uma das minhas metas, é chegar na loja, fazer a mídia, colocar tudo nos seus esqueminhas para que eu não fique tanto tempo presa neste bendito celular. E não foi tão perfeito assim, mas já deu uma melhorada nessa questão. Eu tô chegando, não estou mais chegando atrasada na loja, chego, já vou tentando fazer uma mídia. Quando dá às 9h30, que foi a hora que eu estabeleci, caso não tenha cliente, eu começar a estudar, seja para a faculdade ou seja para o concurso.
Já no meu turno da tarde, aí eu tenho que fazer mudanças e mudanças drásticas para essa segunda rodada de 30 dias, né? Caminho de segunda a sexta, dia de sábado eu não caminho e nem dia de domingo. E o meu horário de caminhada é de 6 às 7 da manhã. Geralmente eu caminho 4 quilômetros e tal. Estou tentando correr 2 ou 3 vezes na semana, mas muito fraco, tá, gente? Eu canso muito rápido, ainda não estou no ritmo. Mas também não estou me cobrando muito quanto a isso, tá? O importante é eu ir e caminhar. E eu vou deixar aí, ó, para vocês, do dia 24, nos últimos 30 dias, né? Porque eu postei o vídeo, eu acho que foi dia 24 de março. Então, os últimos 30 dias eu caminhei 17 vezes. Teve algumas falhas, como eu disse a vocês, eu extraí um dente, aí também teve uns dias que eu acordei com cólica e eu não fui. Aí esses dias eu também já trabalhei, que esses foram dias que realmente eu não pude ir, mas no dia seguinte eu fui. Ao todo, gente, eu caminhei 74,59 quilômetros, queimei mais de 5.000 calorias, olha aí. Em 17 vezes que fui, se eu não tivesse começado esse hábito, nada disso tinha acontecido, né? Não tinha também estudado ao mesmo tempo que caminhava, não tinha ouvido as minhas músicas, porque ultimamente eu tô até sem tempo de ouvir as minhas músicas. Então, são essas duas coisas, né? Tanto ouvir audiobook, leis e ouvir música, tem sido um instrumento de motivação para mim caminhar, porque é nesse momento em que eu posso ficar sós com meus pensamentos, ouvir as minhas leis, escutar as minhas músicas, enfim. Tenho que melhorar isso aqui? Não sei tanto, né? Porque os imprevistos vão acontecer. Esse mês, graças a Deus quiser, não vou extrair nenhum dente, então já não vou faltar. Enfim. Os estudos, como eu falei para vocês, eu tenho muito que melhorar nos meus estudos, principalmente na parte da tarde. Na manhã tá tudo ok por conta da loja, né? Então, eu já sabia que teriam dias que eu não ia colocar em prática as minhas metas. E na parte da tarde, o meu horário que eu estabeleci era de 1h30 ou 2 horas da tarde até as 3 horas, pausa para um café, das 3h20 da tarde até as 5h30 da tarde, outra rodada de estudos. Eu também tenho estabelecido no mínimo 5 horas líquidas por dia, porque quando eu fiz os encaixes na agenda, né, tal hora, dava para fazer as 5 horas, não foi nada tão inalcançável. E também não ia ser nada tão apertado. Essa questão de horas, eu fico meio assim, porque em termos de questão, por exemplo, se eu colocar para me responder 1h30 de questão, por 1h30 questões, eu demoro um pouquinho em responder questões, porque eu tenho o vício de olhar nos comentários o porquê que eu errei aquela questão. E quando eu vou olhar, dentro de 1h30, eu respondi o quê? 50, 60 questões. Então, para questões, eu não estipulei um horário fixo de tantas horas líquidas responder questões, sim um número. Para cada disciplina, responder no mínimo 100 questões. Aí isso tem levado um pouquinho mais de tempo em horas líquidas, em outras disciplinas nem tanto. Então, essa parte aí de mensurar as minhas horas de estudo, eu tenho levado um pouquinho em consideração se em 1 hora eu realmente rendi, eu li quantas páginas, eu revisei quantos conteúdos, eu respondi quantas questões. Então, será que eu estudar 5 horas líquidas realmente será eficaz, eficiente, ou eu estipular um conteúdo, tipo, ler tantas páginas, responder tantas questões. Então, isso aí eu vou testar outro método agora, nesse segundo mês. Porque em termos de hora, eu não sei. Deixa aí nos comentários você que é um estudante que estuda para concurso. Quando você vai estabelecer a sua rotina diária de estudos, você coloca suas metas baseadas em horas líquidas ou em conteúdos? Estou pensando em fazer esse mês em conteúdos para ver se vai rolar. Também vou deixar aí, esse aí é o mês de março. Foi o mês que eu comecei como é que eu posso dizer, a documentar as minhas horas de estudo.
os dias estudados, como vocês podem ver, eu já vim estudando, só que eu não estava cronometrando o meu tempo. Então, o mês de março foram só mesmo do dia que eu gravei o vídeo para cá. E no mês de abril foram esses aí. Como vocês podem ver, no mês de abril, deixa eu ver aqui, deixa eu ligar aqui o computador. Como vocês podem ver, no mês de abril foram quase todos os dias, né, de segunda a sexta, embora as horas líquidas não tenham sido cumpridas, né, as 5 horas. Eu acho que só um dia, nem um dia, gente, eu cheguei perto nesse dia 7, 4 horas e 47, né, enfim. Mas aqui eu vou... Um dos problemas que eu tenho achado é o celular. Eu já não assisto mais televisão no meu horário de almoço, que eu vinha assistindo televisão, assistindo uma série, um episódio de uma série, só que aí eu engatava no segundo, no terceiro, quando eu ia começar a estudar já era mais de 2 horas da tarde. Então, tá com 2 semanas que eu não ligo mais a televisão antes, no meu horário de almoço, naquele momento de descanso, que eu chego em casa de meio-dia. Então, até 1h30, 2 horas, que era a hora que eu pretendia começar a estudar, eu ficava assistindo. Mas isso aí, gente, acabava que eu não queria desligar a televisão. E geralmente são séries que eu já assisti, para você ver como a nossa mente, ela é muito ligada à recompensa. Então, um dos sentidos aqui do livro, das dicas que ele dá, é quando você cumprir sua meta, você se dá uma recompensa. Só que no meu caso, eu estava tendo a recompensa antes de cumprir a meta. Eu estava me dando o prazer de assistir os episódios das minhas séries, ou me dando o prazer de estar navegando no celular, no Explorer do Instagram, e minhas metas lá, esperando a minha boa vontade de começar. Então, tá com 2 semanas que ao invés de estar assistindo televisão ou ficar no celular, eu tô lendo o livro. Quando dá a hora, meu celularzinho alarma e eu vou começar a minha sessão de estudos. Mas não, nem sempre tá dando certo também, gente. Eu sou uma pessoa que é muito procrastinadora. Esse livro me abriu muita coisa, girou várias chaves na minha mente. Mas mesmo assim, eu sou uma pessoa procrastinadora em reabilitação, né? Então eu vou ter altos e baixos. Minhas rotinas de casa eu deixei para o domingo e isso tem sido uma benção maravilhosa. Lavo minha roupinha e a do meu esposo, tudo no domingo de manhã. Arrumo o que tiver de arrumar dentro de casa, faço minha hidratação, ajeito minhas unhas, deixo tudo pronto para começar a semana do domingo e isso tem sido maravilhoso. Então, gente, o balanço desses 30 dias foi um saldo positivo, não foi um saldo perfeito, claro, porque, como vocês podem ver aí, eu não caminhei todos os dias, de segunda a sexta, como eu tinha estabelecido. Teve alguns dias que eu não pude ir, mas foram dias justificáveis, né? Não cumpri as minhas metas de horas líquidas que eu tinha estabelecido de segunda a sexta, mas eu estava lá todos os dias que eu não estive, por exemplo, aqui dia 17 e dia 18 eu acho que foi Semana Santa, mas o mês de março, ou mês de abril, eu tenho estudado praticamente todos os dias. Não são metas, não cumpri todas as metas de todos os dias, mas pelo menos eu estava lá tentando, estudando, fazendo alguma coisa, tendo o meu saldo positivo, né? O ruim é quando a gente não faz nada porque não vai ter saldo nenhum. E uma coisa também que eu aprendi, eu vi isso aqui, um dia a menos que você não estuda, que você não faz aquilo que você deveria fazer para alcançar o seu objetivo, é um dia a mais para você alcançar. Eu sei que a gente tem a cabeça muito cheia de problemas, seja problemas financeiros, seja problemas, Deus o livre e guarde, de saúde, que isso não aconteça com a gente, né? Seja problemas no trabalho, seja qualquer tipo de problema que vai encher a nossa mente. Tem dias que a gente só queria estar, sabe, sem fazer nada, só assistindo uma televisão. Eu sei que vai ter aqueles dias. E tudo bem se tiver. A gente não é um robô, não é um computador que a gente bota aí para fazer um programa e ele faz com perfeição. A gente somos seres humanos, temos os nossos problemas internos também, que às vezes vão incapacitar a gente de resolver tal coisa naquele dia. Mas tenham em mente que passa. Seja qualquer coisa que você está passando, vai passar.
Vai passar, amanhã vai ser um novo dia. Se você tem uma meta para cumprir, estabeleceu novos hábitos. E se um dia você falhar, não se culpe por isso, não se coloque tanta pressão por conta disso, porque no outro dia você vai tentar de novo. Claro que você não vai ficar sempre só confiando, não, amanhã eu vou fazer, que foi assim, amanhã eu vou fazer, que tá com bem 5 anos que eu estudo para concurso e ainda não passei no concurso. Então é isso, né, gente? É vocês, é a gente que sonha em alcançar um cargo público, sonha em se formar num curso específico, sonha em montar o seu próprio negócio, que vão ter dias bons, vão ter dias ruins, mas o importante é a gente estar lá todo dia tentando fazer alguma coisa. Por exemplo, hoje, como eu dei o exemplo, né, eu acordei morrendo de sono, querendo ficar na cama, mas no instante eu me levantei, vesti minha roupa, lavei meu rosto, fui caminhar, assisti uma lei, de repente, e estava faltando ainda. Eu estava querendo cumprir pelo menos 4 quilômetros hoje, né? E quando acabou a lei, eu estava com 3 quilômetros e assim, acho que eu vou para casa, não sei o quê. Mas aí eu peguei, botei numa musiquinha, no instante eu me instiguei. E aí eu concluí, cheguei em casa, fiz meu devocional, que fazia parte das minhas metas, e graças a Deus, quase todos os dias eu estou cumprindo. Se você não quer fazer um devocional, mas tire um momento para a sua meditação, para começar o dia, tomando meu café direitinho, não chegando mais atrasada na loja, enfim. E aos poucos eu vou criando esse hábito de caminhar, aos poucos eu vou também criando o hábito de ser constante nos meus estudos, aos poucos eu vou chegando mais perto de alcançar meus objetivos, né? Se eu não passar nesse concurso, mas mais perto eu vou estar de passar em um outro concurso, é só eu não parar, é só eu continuar. Mas tem sido muito produtivo esse livro, realmente foi um livro que acendeu várias luzinhas na minha mente, virou várias chaves e que eu estou aplicando alguns métodos que ele trouxe e que estão dando certo. São métodos, como eu falei, práticos, que funcionam no dia a dia da vida adulta e que tem funcionado sim para mim, embora alguns dias tenham tido falhas, mas eu compensei em outros dias. E eu, como falei, e é como o livro falou, antes feito do que perfeito. Faça o que você tiver de fazer hoje, se não puder fazer 100%, faça 20, 30, 40, 50%, enfim, o importante é você fazer. E é isso, gente. Obrigado por assistirem a mais um vídeo. Vão me desculpando aí o falatório, eu converso mesmo, converso muito. Vão deixando aí nos comentários as suas impressões, algumas dicas também de novos hábitos, o que é que você fez e que funcionou para você criar determinado hábito, como é que você fez para conquistar suas metas, tanto para estudos como para abrir um negócio, para que outras pessoas que estejam vendo esse vídeo também recebam essas dicas, né? E é isso. Obrigada e até o próximo vídeo.